É isto que a igreja tem feito constantemente no decorrer das eras. Ela tem deixado a palavra de Deus e tomado seus próprios credos e dogmas. Ela tem se organizado e se juntado ao mundo, por isso ela está nua. E Deus está julgando sua obscenidade. A única maneira dela poder sair desta situação medonha é obedecendo ao Senhor para voltar à sua palavra. Apocalipse capítulo 8, versículo 4. Sai dela, povo meu. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Há um preço a pagar por aquelas vestes, e esse é o preço da separação. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Ele não diz que você tem que comprar este colírio. Oh, não. Não há etiqueta de preço no Espírito Santo. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Sem o batismo do Espírito Santo, você jamais pode ter os seus olhos abertos para uma verdadeira revelação espiritual da palavra. Um homem sem o Espírito está cego para com Deus e sua verdade. Quando penso neste colírio, abrindo os olhos das pessoas, não posso deixar de lembrar quando eu era um menino em Kentucky. Meu irmão e eu dormíamos no sótão em um colchão de palha. As fendas da casa deixavam as correntes de ar soprarem através delas. Às vezes, no inverno, ficava tão frio que acordávamos de manhã com um tamanho resfriado em nossos olhos que eles ficavam completamente fechados de inflamação. Nós chamávamos nossa mãe e ela subia com um pouco de banha quente de coati e esfregava nossos olhos até que a substância endurecida saísse. Então pudéssemos ver. Sabe, deve ter havido algumas correntes de ar frio soprando sobre a igreja nesta geração, e eu receio que os seus olhos tenham se fechado por algum tipo de congelamento e ela esteja cega para que Deus tem para ela. Ela precisa de um pouco de azeite quente do Espírito de Deus para abrir seus olhos. A menos que receba o Espírito de Deus, ela continuará substituindo o poder por programa e palavra por credo. Ela considera os números como medida de sucesso. Em vez de buscar o fruto, os doutores de teologia fecham a porta da fé e impedem a todos de entrar. Nem eles entram, nem deixam os outros entrar. Sua teologia provém de um compêndio de psicologia escrito por algum incrédulo. Há um compêndio de psicologia que todos nós precisamos, é a Bíblia. Foi escrita por Deus e contém a psicologia de Deus. Você não precisa de nenhum doutor para explicá-la a você. Receba o Espírito Santo e deixe-o dar a explicação. Ele escreveu o livro e pode lhe dizer o que está nele e o que significa. Primeiro
aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 16. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora, todas as coisas contra as quais o Espírito está clamando são genuínas desta era. Precisamos que alguém entre em cena, como fez João Batista. Ele desafia a igreja como nunca antes, e é exatamente isso que está vindo para a nossa era. Outro João Batista está vindo, e ele clamará exatamente como fez o primeiro precursor. Sabemos que ele fará isto por causa do que o versículo seguinte diz: e repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Apocalipse, capítulo 13, versículo 19. Esta é a mesma mensagem que João tinha quando clamou naquele deserto religioso, de fariseus, saduceus e pagãos: arrependei-vos. Não havia outro rumo naquele tempo, e não há outro rumo agora. Não havia outro caminho para voltar a Deus naquele tempo, e não há outro caminho agora. Arrependei-vos, mudai de opinião, voltai-vos, arrependei-vos, pois por que razão morrereis? Vamos examinar a primeira frase. Todos quantos eu amo. No grego, a ênfase está sobre o pronome pessoal, eu. Ele não diz, como muitos achariam que ele diria, tantos quantos me amam. Não, Senhor. Nunca devemos procurar fazer de Jesus o objeto do amor humano neste versículo. Não. São todos quantos ele ama, que são os amados de Deus. É o seu amor que está em questão, não o nosso. Por isso, uma vez mais, nós encontramos gloriando-nos em sua salvação, seu propósito e seu plano, e somos confirmados ainda mais fortemente na verdade da doutrina da sabedoria de Deus, como ele disse em Romanos, capítulo 9, versículo 13. Amei Jacó. Será então que se conclui que, uma vez que ele amou somente a todos quantos amou, ele está, portanto, num estado de complacência, esperando o amor daqueles que não têm aproximado dele? De maneira nenhuma é assim, porque ele declarou também em Romanos 9, versículo 13, aborreci Esaú, e no versículo 11,
o Espírito ousadamente proclama, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Este amor é amor eletivo, é o seu amor pelos seus escolhidos. E seu amor por eles é independente do mérito humano, porque diz que o propósito de Deus encontra-se na eleição, que é exatamente oposta às obras ou qualquer coisa que o homem tenha em si mesmo. Porque antes que eles nascessem, ele já tinha dito: amei Jacó e aborreci Esaú.